Beleza, galera? Dia 22 de dezembro de 2018 e há 10 dias atrás eu recebi o meu primeiro grau na faixa azul de Jiu-Jitsu, depois de quase um ano da graduação da faixa branca para azul. Primeira coisa que eu falo é que não foi fácil. Não foi fácil esse primeiro ano. No final do ano passado, quando eu fui chamado pelo meu professor para fazer o exame, eu já bateu aquele desespero na minha cabeça lá, falando assim, putz, eu não tô preparado. Eu me comparava com os outros graduados da academia e falava assim, pô, os caras estão há anos-luz de mim, né? Eu não tô preparado e tal. Bateu aquele negócio, né? Eu lembro que eu até perguntei pro professor assim, pô, professor, o senhor quer ouvir minha opinião? Porque minha opinião seria o quê? Que eu não tô preparado, deixa pro próximo ano e tal. E ele falou pra mim, não quero ouvir sua opinião. E é claro que a gente precisa respeitar a análise do professor, ele que está acompanhando, ele que é o profissional, ele que sabe da sua evolução. Então, o que ele falou, tá falado. E aí fui fazer o exame. Aí fiz os exames e tal, beleza, graduado. Aí começou os treinos e já percebi o que viria pela frente. Os colegas de treino já não te tratam mais como faixa branca, a pressão aumenta e aí começou a pressão aumentar. E eu não digo assim a pressão do professor, nem dos outros colegas de treino, não. A pressão interna mesmo. A impressão que eu tinha é que assim, pô, você ganhou uma faixa nova, um grau, pô, puf, vira a chave, a partir dali você é outra pessoa. Mas não é. Demorei um tempinho para entender que é um processo de evolução. Você está progredindo, você está evoluindo. A verdade é que durante esse ano eu pensei várias vezes em parar. Ir pro treino de vez em quando para mim estava sendo uma tortura. Mas sou teimoso e continuei indo mesmo assim. No mês de julho desse ano, o professor que eu iniciei os treinos de jiu-jitsu lá em 2016, ele precisou passar o ponto, precisou sair da academia onde ele dava aula, onde eu fazia. E eu acabei não acompanhando por causa de horário e por causa um pouco da distância também. E eu acabei sendo o único aluno que ficou e aí veio um professor diferente. E aí chegou mais aquele processo de adaptação de novo, porque muda o professor, muda a metodologia, muda a técnica, muda os treinos, tudo muda. E eu já comecei a me sentir, pô, como se eu estivesse começando a treinar agora ali. De novo, a pressão interna volta. Eu me pressionando, me cobrando demais. E é engraçado quando a gente fala dessa questão de cobrança, porque tem hora que a gente não entende, mas eu, principalmente, né, falando de mim, minha experiência pessoal, tem coisas que eu já não consigo fazer. Eu tô com 34 anos agora, ao meu ver, o meu maior problema, a coisa que eu mais sinto é a questão da flexibilidade. Depois que eu virei dos 30 anos pra frente, eu senti uma diminuição muito grande na flexibilidade que eu tinha, e lógico que tudo mais influencia. Aí tem aquela questão do medo de lesão, porque eu tenho que cuidar da minha prole, eu tenho que trabalhar, e dessa idade aí, passou dos 30, as lesões são mais comuns e também demoram um pouco mais para sarar. Então a gente já fica ali meio com barba de molho, não vai naquela loucura de quando você tem 18 anos, que daí você vai pro pau e não quer saber, sem esperar o amanhã, então você já vai mais cauteloso e tal. Então tudo isso vai entrando na balança e eu tava tendo esse conflito dessa cobrança, em que eu sabia que eu tinha que me dedicar mais, ir pra frente e pau. E ao mesmo tempo eu sabia das limitações, então não estava conseguindo fazer essa harmonização entre uma coisa e outra. Mas independente de toda essa situação, eu consegui me manter firme, consegui manter o meu hábito de treinar toda segunda e quarta. Eu tentei incluir a sexta-feira nos treinos também, mas eu não estava conseguindo por causa de horário também. Mas eu mantive aquilo, botei na cabeça, não, segunda e quarta eu tenho que treinar. E eu ia, independente de estar com o saco cheio, de estar cansado, de estar estressado, qualquer coisa, eu ia. Segunda e quarta era sagrado. Nem pensava. Chegava, botava lá minha mochila, já ia trabalhar com a minha mochila, com as coisas todas prontas, chegava no horário, tomava ali umas 6 horas, comia ali a banana, alguma coisinha, e ia pro treino sem nem pensar. Nem pensava como é que seria o treino hoje ali. Só ia e pronto. O professor ele fala bastante a respeito das mudanças que as artes marciais causam na nossa vida. E ele foca bastante na questão de que a arte marcial ela te torna mais forte de dentro para fora. E eu comecei a perceber isso de uns tempos para cá. E ele tem razão. Ela te deixa forte de dentro para fora. E como ele está sempre alertando a gente, o nosso corpo físico, uma hora ele não vai aguentar. Uma hora você vai envelhecer, ele vai diminuir. E a essência é o que fica, o interior. Então ele tem razão nessa questão quando ele fala que a gente cresce de dentro para fora. E eu senti essa mudança na prática. E essa faixa azul aqui é uma faixa emblemática. Porque é o seguinte,
eu comecei a treinar com 32 anos, 1 ano e meio depois eu estava recebendo ela. Tem gente que começou a treinar com 6 anos de idade lá, com 16 anos recebeu a mesma faixa azul. A pessoa que está jovem, que já treinou há 10 anos, que já treina há 10 anos e recebe a mesma faixa que eu. E a probabilidade de eu tomar um couro dessa pessoa é muito grande. Ele está treinando muito mais tempo e ele é muito mais jovem. E aí, de novo, vem aquela questão da cobrança também. E tem a questão do ego, que a gente não pode deixar de falar. O ego existe. E também o aprendizado constante da arte marcial, ela vai te fazer superar esses problemas aí. E isso faz com que você consiga ficar cada vez mais humilde e também que você passe a parar de se comparar com os outros e passe a comparar você com você mesmo, com a sua própria evolução. Como eu estava ontem, como eu estou hoje, e isso faz toda a diferença. Então eu volto a frisar que a beleza da arte marcial é justamente esse crescimento interno, fazer com que você cresça de dentro para fora. Tem um faixa preta que treina lá com a gente que certa vez ele disse: conforme a graduação aumenta, a pressão também aumenta, as dificuldades também aumentam. Você nunca vai começar a treinar e pensar assim, quando eu chegar na faixa X, as coisas vão melhorar. Pelo contrário, ele diz, vão piorar, justamente por causa dessa dificuldade, dessa cobrança que tem. E aí eu insisto em falar que essa é a beleza da arte marcial. E a dica que eu te dou é, crie um hábito e incorpore ele à sua rotina. Se proponha a fazer algo e faça esse algo. A partir do momento que você incorporar aquele hábito à sua rotina, já era. Você vai fazer ele independente de qualquer coisa e aí, com certeza, no futuro, as benesses virão. E vá treinar. Com vontade, sem vontade, chovendo canivete, sol, chuva, com sono, cansado, com fome, vá treinar, que aí o resultado que você espera virá, seja ele qual for. Forte abraço e até a próxima.